Boa noite. O Nacional subiu de divisão e já colocou como objetivo para a próxima temporada atingir as competições europeias. Uma meta traçada pelo treinador Costinha e que acaba por marcar também o início do 9º mandato de Rui Alves na presidência do Clube Desportivo Nacional. Rui Alves é o convidado deste programa em entrevista. Muito boa noite, Sr. Engenheiro. Alcançar as competições europeias é também a sua fasquia? Muito boa noite a todos aqueles que nos seguem a partir deste momento. Naturalmente que esse é um desafio lançado por o nosso treinador, que dentro das nossas possibilidades tentaremos, digamos, estar na competição com esse objetivo, embora entenda que uma definição clara das nossas possibilidades deva acontecer um pouco mais adiante. Naturalmente que... O que é que falta? Falta a equipa, os jogadores? Em primeiro lugar, quando eu digo mais para a frente, tem a ver com o facto de, só conhecendo aquilo que os competidores mais diretos podem fazer neste período de formatação dos seus plantéis, poderemos concluir como é que, se fomos ou não, tivemos mais ou menos êxito interno e aquilo que aconteceu com aqueles que vão concorrer com esse objetivo. E, portanto, é prematuro. Enquanto ideia de projeto, concordo em absoluto que essa deve ser a ideia. Mas, penso que não nos vamos vincular, digamos, porque é prematuro ainda dizer-se que os nossos competidores são mais fortes ou não, se nós conseguimos mais êxito ou não na formatação, digamos, do nosso plantel, e portanto, mas enquanto ideia de projeto, penso que nos deve guiar, parece-me uma excelente ideia. E em termos de plantel, qual é a ideia? A ideia, digamos, naturalmente, que não basta ideia, não basta sonho, há uma realidade clara que determina, digamos, o nosso posicionamento, que são as condições económicas que temos para atuar num mercado que é global e altamente, digamos, competitivo. Diria eu, o bom relacionamento com o empresário Jorge Mendes pode trazer vantagens ao Nacional? Hoje contratar um atleta é quase, se passa por um processo de leilão mundial, e daí que se torna extremamente complexo, digamos, todo o que se movimenta à volta, digamos, da contratação de um atleta. Essa relação, com o Jorge digamos, Mendes. nós devemos ter relações com os agentes desportivos. Ela não marcou, sei que de alguma maneira se liga ao facto de, digamos, do Jorge Mendes ter sido representante do atual treinador do Nacional. Ela não teve qualquer influência, digamos, naquilo que foi o plantel do Nacional na época passada, e neste momento está a ter também influência nula. Portanto, não vejo, até porque temos que perceber depois também, digamos, as diferentes divisões em que os empresários do futebol se vão situando, e estamos a falar neste momento... Jorge Mendes joga no outro patamar que não o do Nacional, é isso? Porventura, e o seu interesse e os atletas que neste momento negociam no mercado mundial ultrapassam um pouco, digamos, a dimensão do Nacional. Quantos jogadores pode ter o Nacional nesta época novos? Já fez as contas? O Nacional poderá ter uns 8 atletas novos. E quando é que fica fechada a contratação? Penso que fechado estará em 31 de agosto, porque o futebol atual tem uma dinâmica que de algum modo é condicionada pelo período de inscrições e, portanto, essa dinâmica vai existir até o dia 31 de agosto, até porque, porventura, mesmo durante a pré-época, se podem, digamos,
depois de uma certa análise, se verificar a necessidade ou, porventura, o excesso de. A época começa a 11 de agosto, isto quer dizer que ainda há um período de contratação. Acha que Não, a época começa a 29 de julho, porque há uma competição que começa, que é a Taça da Liga, que não fazia mais sentido as contratações acontecerem antes do arranque da época? É uma discussão que vale a pena ter. Parece-me excessivo, digamos, este período de inscrições. Acho que atletas iniciarem a época por um clube ainda logo no início da época serem transferidos, não me parece que seja bom para a estabilidade que o setor necessita, mas são as regras que temos e são essas regras que neste momento ditam, possível alterar essas regras ou não há vontade? Neste momento existe mesmo no seio da FIFA, dos diversos países, com liga ou confederação, existe alguma discussão à volta, digamos, da perturbação que o período de inscrições causam nas próprias competições. Rui Alves, na última vez que o Nacional esteve na Primeira Liga, deu-se mal com os jogadores emprestados. Vai voltar a apostar nesta aposta, digamos assim, nos jogadores emprestados? Penso que não. Aliás, de resto, esse foi o único ano onde estivemos um número de jogadores emprestados em quantidade já considerável, mas nunca fez parte do nosso ADN, digamos, de construção de plantéis. Decorreu de uma consequência da situação económica ou financeira em que, no fundo, as instituições, eu diria insulares, não são insulares, porque já podemos chegar aí, foram colocadas em fruto, digamos, desde 2011, primeiro pelo PAEF e depois com afastamento, digamos, do nosso principal parceiro, digamos, de uma definição clara do que se pretendia para, digamos, esta participação ao mais alto nível do futebol nacional. O Nacional renovou com Costinha. Que balanço é que faz ao trabalho do treinador? Eu penso que isso é uma pergunta, porventura, de excesso, porque era difícil fazer qualquer comentário, digamos, menos abonatório ou de não satisfação perante uma realidade que não se pode fugir. Fomos um trabalho excelente, o Nacional é pela primeira vez numa competição profissional campeão nacional e, portanto, Costinha é um treinador ambicioso. Todas as palavras... Está em condições de responder à ambição do treinador? Eu penso que a questão põe-se mesmo a nível de nós próprios. Por vezes estamos em condições de responder às nossas próprias ambições e nós temos que fazer uma introspeção e conseguirmos atingir o equilíbrio entre as nossas ambições e as nossas possibilidades. Isto é um desafio que nós próprios temos durante a nossa vida. O ser humano tem isso, digamos, a sua ambição e as condições que tem de satisfação dessa ambição. E, portanto, é num equilíbrio que alguns mais, outros menos, que se faz, digamos, no fundo, a personalidade do ser humano, que nos diferencia uns dos outros. Portanto, o Costinha deve ter, como digo, e como ideia, essa ambição é excelente, ela tem que ser, digamos, colocada num plano de equilíbrio e de sustentabilidade. Não vale a pena alimentar a ambição sem sustentabilidade, porque isso é a pior coisa, digamos, que se pode fazer, que é construir gigantes de pés de barro, e isso eu não quero fazer, e a minha responsabilidade enquanto presidente do clube não é esse tipo de construção. Ambição, equilíbrio e sustentabilidade, sobretudo,
para que, digamos, o fundamental é porque a instituição vale muito mais e a história da instituição do que uma questão pontual de satisfação pontual da ambição do presidente ou da ambição do treinador. Portanto, tudo isto tem que ser vivido com essa visão, sobretudo de sustentabilidade da vida da instituição. Engenheiro Rui Alves, o senhor costuma assistir aos jogos do Nacional no banco dos suplentes. Também é um treinador de bancada? Não, eu sou efetivo. Os suplentes são os atletas. Sim, mas... É que não é... enfim, normalmente conhecido o banco de suplentes, sim, isso que é. Não, só um pouco para vivenciar, digamos, mais próximo dos atletas e de toda a estrutura do futebol, sentirem, digamos assim, o presidente mais próximo e não fundo, fala com o treinador, é isso? Muito pouco. Não é isso que me leva a estar no banco. Portanto, eu acho que o diálogo e o discurso que eu tenho que ter com o treinador não é nesse momento que a sua preocupação não deve ser, digamos, desviada para uma conversa pontual com o Presidente. Portanto, não o faço e, portanto, devem-se ter apercebido que isso não acontece. Portanto, foi reeleito na passada segunda-feira como Presidente do Nacional para o 9º mandato. Quais são os objetivos deste mandato? Primeiro, conduzir o clube, digamos, num caminho de uma modernização que se impõe para estes desafios também modernos e a todos os níveis. Iremos ainda este ano apresentar o projeto de construção do nosso pavilhão no sentido de possibilitar o aparecimento de modalidades que tiveram muita história no clube e na própria região autónoma da Madeira. Que modalidades são essas? Nós, como sabe, o Nacional no voleibol teve 6 presenças consecutivas nas competições europeias. Foi vice-campeão nacional de basquetebol feminino. Tivemos também, já antes da minha primeira eleição, um período no handball também importante. E eu penso que não poderemos regressar, digamos, com um trabalho efetivo nessas modalidades sem termos condições em infraestruturas de suporte para o desenvolvimento das médias. E esse pavilhão multiusos é só para as modalidades amadoras ou também pode servir para a equipa principal treinar? Não. Será só para as modalidades. Temos também a ginástica, que precisa de um espaço adequado para desenvolver a sua atividade e, portanto, vamos fazê-lo. E vamos também criar um modelo de relacionamento comunicacional com toda a nossa massa associativa, talvez um pouco diferente. E, no fundo, depois, naturalmente, que acaba por ser sempre um aspecto fundamental aquilo que acontece com o futebol profissional. Do ponto de vista do futebol de formação, vamos também tentar, digamos, um projeto ligeiramente mais ambicioso do que aquele que temos agora. Vamos chamar EDF 2021, tem a ver até com o período do mandato. E é ambicioso porquê? No sentido do atleta formado no Nacional chegar, digamos, ao fim da sua formação e podermos identificar determinadas características daquilo que teremos que chamar a escola do Nacional. Portanto, ter alguma uma formatação própria, uma identificação de determinados valores e, portanto, vamos caminhar para aí. Vamos iniciar este ano um projeto um pouco diferente. Não quero dizer que
Tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos da formação nacional foi fantástico, mas eu sentir-me-ei, digamos, mais realizado quando aqueles que se formaram no Nacional, de alguma maneira, até possam ser identificados como tal. Mas formar mais jogadores para a equipa principal tem é uma isso? marca. Formar mais jogadores para a equipa principal? Naturalmente, como sentido, digamos, último da formação, esse é um desafio inerente, mas sem que sejamos escravos dessa premissa. Sobretudo, formar homens com determinadas características que possam ser catalogados de têm alma alvinegra. Falou das modalidades amadoras, mas ainda não falou do futsal. O futsal está na lista dos seus projetos ou está completamente abandonado? Provavelmente vamos regressar na próxima época ao futsal. Aliás, a modalidade que o Nacional foi líder e só uma situação, como sabe, foi a primeira equipa, o primeiro clube da Madeira a estar a participar a nível nacional. E só, digamos, não sei se foi um equívoco do atual Presidente da Associação de Futebol da Madeira, que, em conjunto com a Federação Portuguesa, teria, digamos, alinhado num projeto de criação de uma série Madeira que traria clubes da segunda divisão regional e que obrigaria o Nacional a sair da participação nacional para se juntar. Portanto, como achei que seria, digamos, um verdadeiro crime do ponto de vista desportivo, tal situação, sermos forçados a descer de divisão e juntarmos a clubes sem razão desportiva alguma, com dois escalões de diferença, nós decidimos interromper. Provavelmente voltaremos na próxima época, digamos assim, que a mágoa de todo esse processo já de algum modo passou e voltaremos, porventura, ao futsal e porventura também ao futebol feminino. Reconhece que foi um erro fechar as modalidades amadoras? Não reconheço. Eu reconheço que porventura perdemos pressão no sentido de, e talvez o pavilhão do Nacional se tivesse transformado numa realidade com financiamento público, como outros tiveram, e que, porventura, o termos saído dessas modalidades terão-nos alguma capacidade de pressão junto aos nossos representantes, no sentido de ver concretizado esse desafio. Essas modalidades tiveram alguma dificuldade na passagem da sua condição de atleta amador para profissional, porque de facto, ao mais alto nível, também são modalidades profissionais. E, portanto, os atletas tiveram alguma dificuldade, todas as estruturas e, portanto, os responsáveis tinham alguma dificuldade em perceber que há impostos, há segurança social, há relações contratuais que vão no profissionalismo que nada tem a ver com a relação de amador, digamos, que tinham até praticamente ao final do século passado. E, portanto, houve alguma dificuldade e eram modalidades que sistematicamente estavam a criar problemas de tesouraria nessa mudança, e daí que eu tenho entendido que, e elas próprias, eu penso que devia de haver, do ponto de vista do Governo, um maior incentivo e uma maior participação financeira e de incentivo à realização nessas modalidades de competições regionais, do que propriamente incentivar a participação nacional. Porque, na verdade, são modalidades que, infelizmente, no país que vivemos, não produzem, digamos,
um impacto na tal integração, na tal inclusão no todo nacional que porventura se justificaria com um investimento público. Mas pronto. Voltemos um pouco atrás. Quando é que vai avançar com o pavilhão multiusos? Naturalmente, eu com o projeto, até o final deste ano, dará entrada na Câmara Municipal do Funchal o projeto. É para concluir quando? Naturalmente que o pavilhão, a exemplo dos outros que foram realizados na Madeira por clubes, vai depender do financiamento público ao mesmo. E, portanto, esperemos depois que o diálogo com o Governo Regional seja perfeito nesse sentido. A única coisa que posso prometer ao Governo é que não custará 18 milhões de euros. O senhor tem como objetivo deste mandato a continuidade do Nacional na Primeira Liga. Já disse aqui que também partilha um pouco da opinião de Costinha de atingir o patamar das competições europeias, mas queixa-se da indefinição do Governo em relação aos apoios. O que é que espera do Governo, agora que o Nacional subiu de divisão? Eu espero tudo e espero nada. Eu entendo que se perdeu, digamos, um caminho e uma ideia relativamente, digamos, ao significado que a participação dos clubes da Madeira ao mais alto nível e, porventura, a possibilidade de, ano após ano, a Madeira estar presente em palcos internacionais no futebol profissional, nomeadamente na Liga Europa, que se perdeu isso como uma ambição pública assumida relativamente a este pilhar do ponto de vista da própria afirmação da região no exterior. Perdeu-se um bocadinho, digamos, o fio à meada e de maneira que a determinada altura comecei a sentir como se isto fosse um patinho feio, digamos, da estratégia pública. Sinto que atualmente há uma sensibilidade crescente. Gostaria que o Governo entendesse que para possibilitar que todos os anos um dos clubes presentes no mais alto escalão do futebol português pudessem estar a competir a nível internacional, que se teria pelo menos recuperar os valores de financiamento público do início do século. Estamos a falar de 18 anos de diferença. Estamos a falar de um setor que toda a gente sabe e está a viver o Mundial, o maior espetáculo do mundo e de maior envolvimento, digamos, do mundo, a todos os níveis, como um fator de inclusão mundial fantástico e que, digamos, no mínimo, portanto, tudo se alterou para realidades ainda mais complexas e difíceis do ponto de vista de competitividade, mas que, no mínimo, se regressasse aos valores de financiamento do início do século. Porque, neste momento, nós estamos, do ponto de vista sem mais, porque estou à espera, claramente, de que se faça aquilo que a região de turismo do Algarve fez em relação ao Golfo, que fez um estudo do impacto do Golfo na economia do Algarve, que se faça um estudo, uma entidade externa, independente, um estudo da participação das equipas da Madeira ao mais alto nível do futebol profissional. Mas esse estudo deve ser feito pelo Governo, é isso que defende? Penso que não. Penso que deve ser promovido pelo Governo e feito até pelo Governo, do ponto de vista comunicacional, acabar com esta situação de que, digamos, que o financiamento público ao futebol profissional custa dinheiro aos contribuintes. É uma mentira. Não custa dinheiro aos contribuintes. Antes, pelo contrário, neste momento, digamos, mesmo sem fazer qualquer estudo, digamos, do impacto da economia gerado pelo futebol. Repare, se quiser pagar, como vai acontecer no próximo ano, teremos todas as semanas
pelo menos 5, 6 horas de televisão com os 2 clubes da Madeira. Se quiser pagar na televisão, e como profissional saberá quanto é que isso custa. Mas mesmo do ponto de vista de impostos e segurança social, os clubes vão pagar o dobro daquilo que recebem. E dizem assim, mas as empresas também pagam. Pois pagam, só que aqui a questão é diferente. É que sem essa participação pública não havia, digamos, participação da Madeira pelas suas condições económicas, a sua dimensão económica, empresarial, digamos, até populacional, a proporcionar que os clubes pudessem estar ao mais alto nível. E, portanto, o que se tem que pôr à entidade pública é saber se não conseguem estar sem nós, então o que é que nós ganhamos em estar? E ganham muito. E, portanto, isso está mal explicado e eu penso que o Governo só tinha... Eu penso que há uma sensibilidade para isto. Neste momento, preocupa-me, para além dessa definição, porventura, se verificar mais uma vez que uma época que vai começar agora em julho de 2018 vai ter a primeira participação pública relativamente à época em março do próximo ano. Isto é um absurdo. E qual seria o valor desejável? E eu penso que isto terá que ser o Presidente do Governo a fazê-lo, dar um murro na mesa e dizer assim, isto não pode acontecer, meus senhores, o Sr. Secretário, o Sr. Diretor Regional, quer isto resolvido amanhã. Vai ser resolvido. Tenha certeza, se o Presidente do Governo dar um murro na mesa que quer que seja resolvido amanhã, vai ser resolvido. Já falou com o Sr. Presidente do Governo sobre isso? A ideia de que veja como é que se vai resolver, vai-se resolver em março de 2019. Eu sei que vai ser assim. Portanto, se o líder do Governo der um murro na mesa e dizer eu quero isto resolvido amanhã, eu tenho a certeza que vai ser resolvido amanhã. Está a atribuir culpas a quem? É o Vice-Presidente do Governo? Não. Isto não tem a ver com isso. Eu estou a falar... Não se tente... Eu não estou aqui a mudar... Só estou a dizer assim... Quando o líder do Governo quiser, este problema vai resolver. Este problema que de alguma maneira, o Governo se sente, está sensível, percebe, tem tido aqui um grande aliado. Porque... Eu costumo dizer que a participação nacional das equipas da Madeira tem que ter, digamos, uma visão que vai para além do nosso umbigo clubístico. Temos que ver isto como uma estratégia da própria região. E, portanto, nesse sentido, os nossos adversários estão lá fora. Os nossos adversários, a gente vai competir e estarmos próximos de poder ir a uma competição europeia lá fora. Se pensarmos que eu prefiro não ir à Liga Europa, mas derrotar o meu adversário interno, somos os principais patrocinadores do Governo dizer assim, então os seus senhores não acham que cada um quer resolver as coisas na sua capelinha, vão resolvendo que nós não estamos para isso. E daí, desse ponto de vista, percebo tudo o que tem acontecido com o Governo. Não há espírito de corpo, não há, digamos, uma visão, digamos, regional no verdadeiro sentido, nesta participação nacional. Se há uma visão exclusivamente clubística de umbigo, então, meus senhores, para umbigo até sai disto. Engenheiro Rui Alves, qual seria o valor do apoio desejável para os dois clubes? Estamos a falar de Marítima Nacional. É só fazer a pesquisa quanto é que era a subvenção no início do século. Não quero adiantar os valores. No início do século. No início do século, o Nacional não estava na Primeira Liga, quando subia em 2002. De fora destes apoios, fica naturalmente a ajuda que pretende do Governo para a construção deste pavilhão multiusos. Já disse que não ia custar 18 milhões de euros. Qual vai ser esse valor? Qual vai ser o valor deste projeto? Penso que para aí, provavelmente entre 7 a 8 milhões de euros. E, portanto, é para concretizar em quantos anos? Penso que depois de resolver todas as questões inerentes, digamos, ao financiamento do contrato de programa associado, poderá ser realizado num ano e meio. O Nacional tem tido ocupações médias do estádio acima das 3.500 pessoas. Está satisfeito com a afluência do público ao estádio? Estar satisfeito
enfim, seria pouco ambicioso da minha parte e seria, digamos, pôr um travão àquilo que é inerente ao próprio desenvolvimento e crescimento do clube. Naturalmente que queria muito mais, mas de qualquer forma, e sobretudo aos presentes, aquilo que isso representou na época transata foi de facto de uma importância capital e estou, digamos, agradecido a todos os sócios, todos aqueles que marcaram presença, que incentivaram a equipa, que nos maus momentos foram capazes de dar aquela energia suplementar que todos os jogadores precisam e de se sentirem, digamos assim, identificados com esse apoio. Isso foi fundamental e, portanto, penso que teremos condições para crescer, faremos tudo nesse sentido, de uma maior proximidade comunicacional com eles e para se sentirem, digamos, no fundo, porque os clubes, para muitas das famílias e para aqueles que partilham sentimentos idênticos, acaba por ser a segunda família, acaba por ser uma espécie de ter alguma religiosidade, digamos, inerente, digamos, à sua participação e, portanto, isso devemos acarinhar e desenvolver. A incerteza da realização dos Jogos devido ao nevoeiro tem penalizado o Nacional nesse sentido? Tem penalizado, sobretudo, do ponto de vista, enfim, do ponto de vista mediático, poder-se-á dizer que de algum modo, e sobretudo quando isso acontece com um dos grandes do futebol nacional, acaba por sempre marcar negativamente, digamos, o espetáculo. Mas é a realidade. Nós, enfim, temos as características, a nossa cidade tem as características que tem, há uma realidade também económica inerente, digamos, à condição das propriedades. Não é muito fácil ter plataformas planas para a construção de infraestruturas desportivas, especialmente quando destinadas ao futebol, e não foi possível, porque nós tivemos, à data de fazer a aquisição da propriedade, foi prévia, digamos, à participação pública, e não foi possível, digamos, encontrar, digamos, porventura um local que não tivesse riscos de nevoeiro inerentes à sua localização. Não tivemos também a felicidade de nos oferecerem um estádio construído, tivemos que pôr mãos à obra e, portanto, é aquilo que temos e temos que ver com nevoeiro, sem nevoeiro, mas a verdade é que foi ali que o Nacional tem, na sua história, as suas maiores realizações desportivas. É ali que mora, digamos, a maior realização desportiva da Madeira, que são 2 quartos lugares na Primeira Liga. É ali que mora, digamos, o melhor marcador de um campeonato nacional do futebol profissional. É ali que mora o primeiro apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, conseguindo ganhar uma eliminatória, um vencedor de uma supertaça europeia num acontecimento de facto único. E, portanto, é a nossa casa e que vai, digamos, ser enriquecida, tenho a certeza, com a construção do pavilhão. Engenheiro Rui Alves, no dia da sua 9ª reeleição, o senhor deixou críticas ao G15, um grupo de clubes que perspectiva pensar o futebol português. Qual é a razão destas críticas? Eu acho que as críticas deviam surgir por uma reflexão de alguma comunicação social que não faz só, digamos, o dia-a-dia do desporto, mas que também faz algumas crónicas e que reflete sobre isto. Eu não sou do G qualquer coisa, eu sou mais pro AG, LP, FP. O que é que eu quero dizer com isto? Qual é o sentido de... primeiro, se tivesse que ser de algum grupo, seria
sempre do G32 e não de... Qual é o sentido de clubes que na Assembleia Geral da Liga patrocinam, digamos, as vontades, sistematicamente as vontades dos grandes clubes em Portugal, de acharem que fora da Assembleia Geral ficam mais libertos para fazerem isto ou fazerem aquilo. Aliás, vai ver que o resultado disso é zero. Produziram uma coisa que seria produzida claramente numa Assembleia Geral e teve que ser numa Assembleia Geral, que foi uma intervenção na questão dos empréstimos ao mesmo escalão, que eu penso até que deviam de ir mais longe, mas isto são, no fundo, estes grupos são grupos de hipócritas que se fazem amigos numa reunião para logo a seguir tentarem se tramar uns aos outros. Isto é a realidade do futebol. O resto é tudo mentira. A não ser que se pretenda que isto é fora do quadro da Liga. Eu lamento até que o Presidente da Liga patrocine, digamos, a existência, não seja crítico. Eu já lhe disse. A não ser que isto seja para patrocinar o aparecimento de mais um Mário Figueiredo no futebol. É que este grupo faria sentido se estivessem à procura de um outro presidente. Mas este atual presidente, que dizem, as discussões devem ser feitas cá dentro. E mais, o ponto primeiro da ordem de trabalhos de um grupo fora dos grandes é aquilo que os opõe mais aos grandes. E aquilo que opõe mais todos os outros aos grandes é a questão fundamental dos direitos televisivos e da centralização de direitos televisivos que está bloqueada em Portugal porque os três grandes não deixam. E não deixam. Não há nenhum presidente da Liga que, quando se candidatam, todos vão fazer e acontecer. Nada fazem, nada acontece. E a verdade é que se aquilo que opõe mais é que deve opor mais os restantes clubes ou os grandes do futebol português é a questão dos direitos civis, porque os grandes estão há muito tempo a roubar os outros, é roubo. O que está a acontecer em Portugal? Porque o direito televisivo é um direito do organizador, que o distribui de uma determinada forma. Isto é assim. Aliás, o governo espanhol teve que interferir, não fez por acaso. Acha que as equipas visitantes deviam ser direito? O Barcelona e o Real Madrid não queriam. O governo teve que intervir porque houve 2 clubes espanhóis que levaram um assunto para o tribunal. E quando um clube em Portugal tiver a coragem de levar para o tribunal, os tribunais portugueses também... O Nacional não tem coragem? Também os magistrados também têm clube. E quando se trata disto, então é mais fácil, digamos, condenar um primeiro-ministro, mesmo que seja do mesmo partido, do que condenar um presidente... E não tem coragem de levar o assunto dos direitos televisivos a tribunal? Não me parece. E, portanto, repare, neste momento, na Primeira Liga Inglesa, o clube que recebe mais no budget televisivo, recebe 1,7 o que recebe menos. Na Alemanha recebe 3 vezes mais do que recebe menos, a Itália recebe 3 vezes mais do que o que recebe menos. Em Portugal, o que recebe mais recebe entre 13 a 14 vezes o que recebe menos. Acha que a equipa visitante devia ter direito às verbas, é isso? O budget da televisão, neste momento, e isto é interessante porque se joga outra vez até com o posicionamento aqui do Governo Regional. Muito rapidamente, já muito rapidamente. O budget da televisão em Portugal, neste momento, é da ordem dos 200 milhões de euros. Eu vou tirar até, que acho, do ponto de vista da construção, 10% deviam de ser para reservados para a sustentabilidade da segunda Liga. Ficavam 180 milhões de euros. Se você dividisse por igual, que pelo menos este critério é igual em todos, metade é dividir por igual, à partida 5 milhões de euros para cada clube. O resultado final ia dar 24 milhões para um grande e o que recebia menos recebia 8. 8 milhões significaria que a região receberia quase 2 milhões de euros só em IVA dos direitos televisivos, no mínimo. E podia prescindir do apoio do governo, é isso? Em Portugal. Mas o problema do prescindir do apoio do governo, isso não faz sentido, porque o governo tem que perceber que tem um interesse
em que o acrescento desse financiamento leva a competitividade. Repara, o Nacional, neste percurso que teve na Primeira Liga, ficou 2 vezes à frente do Braga. Hoje é impossível. Mas na altura foi possível. Portanto, não era o tempo das vacas gordas. Não era o tempo das vacas. É que quanto mais condições você tiver de estar no mercado, mais coisas. E repare, o que é que acontece? Para concluir. Só para concluir. Um clube grande recebia 24 milhões, o outro recebia 8. Os clubes grandes neste momento recebem 40. E assim que diga, cada um deles, por época, está a roubar 16 milhões aos outros. Em Portugal, os clubes grandes estão a roubar, neste momento, 16 milhões de euros a cada um dos outros clubes. Engenheiro Rui Alves, já percebemos a ideia. Muito obrigado por ter vindo à RTV Madeira. Nós colocamos um ponto final deste programa em entrevista. Assim, em especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.